Mas existe também, peraí, uma casa suja, bagunçada, onde Satanás entra nessa casa. E se eu não limpar essa casa, deixar ela arrumadinha e preencher com a palavra, vai voltar mais capeta. O que eu fiz? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou atender esse caso? Eu falei, não vou te dar laudo, não, quero falar com seu marido. Gente, marquei consulta com ele no outro dia. Essa experiência vale a pena contar. Eu sabia que ele tinha 2 casos de pedofilia na história. Eu sabia que ele tinha conflito de identidade de gênero no casamento. Ele era bissexual. E eu atendi a esposa. E ela muito religiosa. Marquei o horário. Ele veio com muito medo que eu denunciasse ele. Até porque eu não podia denunciar, que não foi pego em flagrante, né? Tinha uma história. Quem tem que denunciar a pessoa, enfim, uma história longa. Mas 14 anos não precisa, né? Naquela época tem muito tempo, né? Não, mesmo assim, ainda não precisa. Mas resguarda os seus direitos, claro, né? Como profissional também. Aí o que acontece? Eu lembro que eu queria conversar com ele, né? E eu lembro que eu entrei e ele sentou na minha sala e ele começou a chorar. Ele falou, eu não tenho como falar com a senhora. E ele me chamava de pastora. Eu falei, posso te pedir uma coisa? Não me chama de pastora hoje. Porque então você não vai ter coragem de contar o que você precisa contar para mim hoje. Ele falou assim, a senhora vai chamar a polícia depois? Eu falei, não. Eu quero conhecer a sua história. E ele chorava tanto, ele falava, tem como apagar a luz? Porque eu não tenho como olhar no seu rosto. Eu falei, vou fazer melhor, eu vou deixar a luz na penumbra, você vai ficar de costas para mim. E eu vou perguntar várias coisas para você. E eu vou te contar uma coisa, eu já ouvi muita coisa feia. Mas você quer ajuda? Ele começou a chorar. Ele falou assim, gente, pedofilia, eu sei que tem coisa que é difícil falar hoje, né? É doença, mas é crime. E é pecado. E é pecado. Doença, crime e é pecado. Como é que você vai tratar isso aqui nesses 3 âmbitos com a pessoa? Ok? E se eu não tivesse esse conhecimento, o que eu ia fazer? Sabe o que ele falou para mim? Quando eu vim para cá com a minha esposa, eu ia me jogar atrás de um caminhão. Naquela época, meu consultório era paralelo à BR. Eu ia me matar e matar a minha esposa. Chorando. Falei para ela, fica quietinha na outra sala. Não vai ficar orando e gritando. Você pode orar em espírito baixinho. Falei para minha secretária, controla ela que eu vou conversar com ele. Desmarquei o restante dos pacientes. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive no universo terapêutico, tá? E eu lembro que eu falei para ele, eu virei a poltrona dele, deixei a luz na penumbra, e eu falei, não me chama de pastora, me chama só de Ângela. Tudo que eu te perguntar, se você realmente quer ajuda, abra o coração e me conte. Como foi a sua primeira experiência sexual? Resumindo, gente, ele falou, olha, eu era criança. Nós morávamos no sertão do Nordeste. Os pais iam trabalhar e deixavam todas as crianças soltas e jogadas ali brincando. E a gente brincava de carrinho, a gente brincava de casinha, a gente brincava de A, B, C e D. E o meu primo, que tinha 14 anos, começou a brincar comigo de colocar aquela coisa no meu corpo. E machucava, porque eu acho que eu deveria ter de 6 para 8 anos. E eu coloquei uma música instrumental cristã no fundo, né? Que já toca. Tinha que ser empática, temos que ser empáticos. E ele foi contando a história, e eu falei, isso durou quanto tempo? E ele chorava, no que ele chorava eu vinha, colocava a mão aqui nas costas, tipo assim, tô aqui, pode chorar, pode continuar. E eu lembro que ele falou, olha, chegou num ponto que eu comecei a esconder do meu primo, porque machucava. Eu falei, você sabia que aquilo era sexo? Ele falou assim, não, eu achei que ele estava brincando de uma brincadeira que eu não gostava. Gente, ele tinha 6 anos. Ele tinha o quê? Eu acho que ele tem uns 55 anos. Quase da minha idade. Difícil, né? Imagina naquela época, não tinha instrução nenhuma. Ninguém sabia nem que isso era um abuso sexual. Aí eu fui conversando com ele devagar. Eu falei, me conte mais. E depois? Aí ele falou assim, um dia eu escondi do meu primo, atrás de uma árvore. Eu falei, cadê os pais de vocês? Estava todo mundo trabalhando. Vocês não contavam? Não podia contar nada. Papai chegava, mas a minha mãe, 10, 15 filhos que eles tinham, só menino.
Beleza, menino que eu falo criança. Aí diz ele que escondeu e tá atrás de uma árvore escondido lá. Aí vem um primo e esconde também. Aí, o que você está fazendo? Estou escondendo. Escondendo de quem? Do fulano. Menino, eu também estou escondendo dele. O primo fazia isso com quase todos os primos. Aí ele pegou e falou assim, você está escondendo por quê? Porque ele brinca desse jeito e eu não gosto. Ele falou, eu também, ele brinca e não gosto. Por quê? Porque ele deve ser grande, machuca. Olha a linguagem dele. Você sabe o que é, Galego? Um homem, naquela época, talvez com 40 e poucos anos, virar uma criança. O corpo todinho virar uma criança, começa a chorar e de contar a riqueza de detalhes. E toda vez que ele chorava e gritava, eu vinha, segurava aqui nas costas, na mão e falava, continua. E eu chorava, falava, Deus, ele entrou aqui, eu queria matar ele. Eu queria denunciar ele, eu queria espancar esse cara. Mas agora eu tô com dó. Aí ele contou que começou a brincar do mesmo jeito com o priminho, que era da mesma idade, aí não doía. Aí existe aqui, inconsciente, o quê? Um prazer escondido, gente. Por quê? Porque Deus criou o corpo com zona erógena. Se eu me tocar, é errado, mas eu vou ter a sensação até saber que não está certo. Não foi feito para se dar prazer, né? Não foi feito para se dar prazer, mas inconscientemente eu vou sentir depois. Opa, não, eu preciso de um parceiro. Até né? ter consciência disso. Até né? ter consciência disso. Por exemplo, hoje quando eu falo secular, em palestra secular, que alguém vem falar, mas eu preciso de homem, eu me toco. Eu falei, legal, daqui eu vou ficar sozinha com o objetinho, vai querer ver desse. A gente foi feito para ter, né, uma outra pessoa para nos dar prazer. Então a gente conhece o universo científico. Não é nem nos dar prazer, para compartilhar. Exatamente, com o casal. Então a gente conhece o universo científico, você tem argumento para contestar a pessoa, você conhece o universo cristão e você conhece a parte do trauma. Agora você imagina você pegar isso tudo e poder levar as pessoas a conhecer Cristo. Agora segura nesse paciente. Aí eu falei, você tinha... E quanto tempo durou? A gente brincou muito tempo, eu e meu primo. Falei, legal. Quando é que vocês perceberam que estava errado? Aí eu tinha 12 anos. Eu contei para a professora da escola. E ela, não pode! E aí eu descobri que não podia. Quando a lei mostra, o pecado desperta. Exatamente. 12 anos eu descobri que não podia. Só que aí você imagina, uma criança que brincou com isso tem quantos anos? 6 anos. Inconscientemente está aqui o quê? Tem o erro, mas tem um prazer de forma errada. Está uma confusão aqui dentro da cabeça. Cresceu. Se converteu, ele tinha um certo estilo mais afeminado, então infelizmente atraía alguns abusadores, e aí ele foi contando que ele tentava, mas ele era assediado, ele tentava, mas ele ia para pornografia, e ele realmente se tornou bissexual. Aí ele casou com a esposa, e os dois já mais velhos. Gente, eu estou resumindo uma história assim de altos e baixos, tá? E na verdade, quando aconteceu de ter envolvido nessa história, tida como pedofilia, foram os 2 meninos de 14 anos que, percebendo a história, que é bem pesada, eu não vou contar, também colocou ele numa história que acontece. Resumindo, ele terminou e falou assim para mim, a senhora vai chamar a polícia? Eu falei, não, isso tem tantos anos, nem sei quem que é a pessoa. A senhora vai fazer o que agora? Deus deve me odiar, né? Eu falei, não, Deus te perdoa. Por incrível que pareça, eu tô te odiando. Eu tô com nojo de você. Mas Deus te perdoa. Ele falou assim, mas ele me dá uma outra chance? Eu falei, dá. Só que porque tem essa história, tem todo o problema, você vai ter que se policiar. Aí você vai para a parte da ciência. A misericórdia, com né? isso, com aquilo. Tem a graça, tem a misericórdia, mas não verdade. fique sozinho com criança, não fique sozinho mais com adolescente. Você mostrou todos os riscos, ele se tornou paciente meu por mais ou menos 1 ano. Ele e a esposa. Lise, que processo. Sim. Orávamos junto, trazíamos a palavra. Ele foi perdoando as pessoas envolvidas. Eu falei, você gosta da sua esposa? Gosto. Quando é que você tem brecha, que você pensa em pornografia ou em homem? Quando ela não cuida de mim. E por que você não cuida? Porque eu estou com raiva dele. Eu falei, então é o seguinte, para proteger ele, você vai ter que cuidar dele muito. E o filho? Não deixa ele sozinho com o filho, porque tem um risco, tem, né? Tem.